Salve nação santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um episódio, né, do podcast do Peixão e um episódio especial, né, com a presença aqui do Pedro Nascimento, né, repórter da Gazeta Esportiva, que escreve lá no blog Taticando também, manja muito de tática. Vocês devem se lembrar dele porque ele esteve com a gente naquele episódio especial sobre o Ariel Holland, né, que infelizmente não deu certo, já saiu, mas foi um programa bem bacana que repercutiu muito bem, né? O Matheus e o Longo devem se lembrar bem também. E que a gente destrinchou muito, né? Conversou bastante com o Pedro manja bastante de tática e destrinchou ali o modelo tático do Ariel. A gente conversou bastante naquele episódio. E antes de passar já a palavra para o Pedro, a quem eu já agradeço muito, Pedro, muito obrigado aí pela disponibilidade. Matheus e Longo aí, né? Formam um trio aqui comigo do podcast do Peixão. Vou pegar uma aula inicial dos dois aí. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo. A gente tá melhor, né? Depois do Santos ganhar do Boca Juniors, né? Se aliviou a pressão do Paulistão e ganhou do Boca Juniors. É uma semana mais tranquila pro Santista. E agradecer o Pedro aí, a gente sabe, né? Trabalha na Gazeta, é um baita jornalista. Deu uma aula pra gente na época do Roland. E agradecer ao Pedro por ter vindo aqui no podcast, né? A gente sabe que ele tem compromisso, tem o trabalho dele. Ele abriu um espacinho na agenda dele para conversar com a gente, então a gente é muito grato e agradecer a presença dele nesse episódio do podcast do Peixão. Isso aí, vamos falar bastante do Fernando Diniz e é isso aí. Longo, alô seu aí inicial. Salve Felipe, Matheus, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Agradecer também demais o Pedro pela presença, né? O Pedro que, como o Matheus bem disse, deu uma aula pra gente lá em relação ao Ariel, e só que espero que dessa vez ele dê um pouco mais de sorte pro treinador do Santos, né? Porque ele falou muito bem e infelizmente o Roland não conseguiu corresponder em campo. Então vamos torcer para que agora com o Diniz a história seja diferente. Mas aí também depende do técnico, né, do respaldo, mas eu entendi a brincadeira do Longo aí. E aí, Pedro, tudo bem? Obrigado pela participação mais uma vez. Queria um recado seu inicial para a Nação Santista, falar um pouquinho aí inicialmente no nosso programa aí. Obrigado pela participação, Pedro. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo de quando vocês estiverem ouvindo. Primeiro, agradecer o convite. Eu sou uma pessoa que gosto muito de podcasts em geral, eu consumo muito podcast e acho que talvez seja a mídia que mais consegue acomodar um debate aprofundado sobre futebol hoje, e eu acho sensacional. Eu já disse da outra vez, repito agora, um projeto como esse que busca se debruçar sobre o Santos, ir além, né? Não só ficar naquela conversa de mesa de bar, que eu acho que é o que a gente precisa. Infelizmente, a forma como o brasileiro em geral trata o esporte é ainda muito precária, desde a imprensa até os próprios profissionais, muitas vezes, do meio do futebol, os dirigentes e responsáveis por gerir os clubes. Então eu acho que é sempre importante ter espaços como esse. Então eu fico muito feliz de participar. E hoje a gente vai falar de eu digo que além de um treinador, o Diniz talvez seja um dos grandes personagens do futebol brasileiro, né? Além de quem gosta muito de futebol, além de apreciar os acontecimentos dentro de campo, gosta também desses grandes personagens, dessas pessoas que suscitam debates, seja pro lado positivo ou pro negativo. Eu acho que o Diniz é certamente uma dessas pessoas mais interessantes que a gente tem hoje no futebol brasileiro, pelo comportamento, pela forma como pensa o futebol, pela forma como treina os seus times. Então tenho certeza que vai ser um papo muito legal e eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a trajetória do Diniz no Santos. É isso aí, Pedro. Bom, para começar então a nossa primeira rodada aí de debate, de perguntas, né? Começar com o Longo aí. Diga lá, Longo. Longo também conhecido como Dracena, né? Para quem não conhece. Mas o apelido pegou muito, né? Com certeza, é o Dracena. Então, Pedro, o João Paulo, na entrevista pós-jogo contra o Boca, ele falou que o gol do Santos, marcado pelo Felipe Jonathan, ele saiu de uma jogada já treinada ali, meio que o Diniz conversou com o grupo.
O que dá para perceber do estilo do Diniz naquele gol do Santos contra o Boca? Bom, falar sobre esse primeiro jogo eu acho que é muito complicado porque o Diniz ele teve só um treino. Assim como aconteceu quando ele assumiu São Paulo em 2019. Ele treinou o time em uma sessão de treinamento e no dia seguinte enfrentou o Flamengo e o Jorge Jesus no Maracanã. Ou seja, ele tá acostumado a já começar com pedreiras, né? Aí não foi diferente agora, enfrentando o Boca Juniors numa Libertadores, com um treino só. E uma coisa que a gente não teve a oportunidade de ver o Diniz falando, né? Porque ele acabou sendo expulso, então não teve a coletiva dele no final do jogo, a gente não pôde ouvir. Mas uma coisa que ele disse na ocasião quando ele assumiu São Paulo, e que eu imagino que ele vai repetir na coletiva que ele vai dar amanhã, né? Não sei se no caso das pessoas que estão ouvindo, ele provavelmente já vai ter dado a coletiva. O Diniz, ele destaca a importância de você primeiro solidificar as relações humanas, que nada mais é do que você retomar a confiança a partir de conversas e a partir desses contatos iniciais para que o time possa desenvolver um melhor futebol a nível coletivo e individual. Porque eu acho que isso faltava muito ao Santos nesses últimos jogos. O time, apesar de ter tido uma melhora, eu acho que no jogo contra o Palmeiras, apesar de defensivamente ainda ter apresentado muitos problemas, a gente já tinha visto uma melhora ofensiva no que diz respeito a volume e chances criadas. Você claramente ainda percebia alguns jogadores pouco confiantes quando tinha a bola no pé. E o Diniz, ele é especialista nisso. Eu acho que a gente pode até falar com mais detalhes depois, mas muita gente lembra do episódio do Tietê, que ele casou um pouco com a derrocada do São Paulo, mas poucas pessoas lembram de como ele gere bem o grupo, de como ele sabe blindar os jogadores jovens. Então eu acho que o principal trabalho nesse início, a principal responsabilidade do Diniz nesse início de trabalho no Santos vai ser justamente reconstruir essa confiança dos jogadores que já mostraram que tem isso, porque não à toa chegaram a uma final de Libertadores no ano passado, então são jogadores que estão acostumados a enfrentar contextos difíceis, com adversários pesados, e eu acho que, assim, no gol especificamente, uma coisa que é interessante, e até não aconteceu tantas vezes ao longo do jogo, mas especificamente no lance do gol aconteceu, a gente pôde ver ali alguns jogadores aglomerados pelo lado direito do campo, buscando ali a superioridade numérica, inclusive sai uma troca de passes interessante por ali, e aí quando acontece o cruzamento na área, o Boca já está todo deslocado para esse lado direito do ataque do Santos, e quando o Lucas Braga faz a diagonal na área, ele arrasta o último defensor do Boca Juniors que restava, que não estava pendendo para esse lado de cá, pelo lado direito, e o Felipe Jonathan recebe com liberdade. Ou seja, isso é uma coisa que deve acontecer bastante no Santos, treinado por Fernando Diniz. Ele é um cara que a gente vai falar melhor sobre o modelo de jogo mais para frente, mas que busca sempre sobrecarregar um lado para ter eventualmente a possibilidade de encontrar o outro livre. E eu acho que nesse sentido dá para dizer que sim, talvez a jogada já tenha sido trabalhada aí nesse primeiro treino, o Diniz pedindo para que os jogadores se movimentem mais de um lado para o outro, tentando buscar essa superioridade numérica. E essa é uma aglomeração boa, né, Pedro? Ao contrário das outras aglomerações que a gente tem visto aqui no país, né? Uma aglomeração no campo ali. Bem observado, bem observado. É uma aglomeração estratégica. Exato. Diga lá, Matheus. Então, Pedro, um debate sobre o Fernando Diniz, né? Sobre quem gosta e quem não gosta, é a saída de bola com um goleiro. Tem gente que fala que é desnecessária, eu acho que tem um objetivo. Até eu vi um texto hoje do Léo, do GE, né? Falando sobre o objetivo dele com a saída de bola dele. E que eu enxergo do Diniz com essa saída é que muitas vezes, por exemplo, no São Paulo, você pode explicar melhor, o Daniel Alves e o Tietê desciam na defesa para fazer a saída de bola. Então, às vezes, o São Paulo concentrava muitos jogadores para atrair o adversário a tentar roubar essa bola. E se o São Paulo passava, ou os times do Diniz passam dessa primeira linha do time adversário, tem um campo para atacar e fazer o gol. Então, eu já vi gol do São Paulo assim. O São Paulo tinha bastante gente no campo de defesa atraindo o adversário, e quando passava dessa linha tinha muito espaço para atacar. Então,
posso estar falando uma bobagem aqui, você me corrigir, que você sabe muito de tática. Então eu queria que você explicasse se é esse mesmo objetivo do Diniz com essa saída de bola e como que são esses mecanismos para atrair o adversário e ter esse campo para atacar quando ele passa para essa primeira linha. Eu queria que você explicasse como é essa saída de bola que o Diniz tem, o objetivo dela. Mas do jeito que você falou, não tenho nem nada mais aqui para acrescentar. Mandou bem, é exatamente isso. A estratégia tem um fim, né? O Diniz, ele é muito criticado por ter uma saída de bola, entre muitas aspas, arriscada. E aí, por que das aspas? Inclusive, uma coisa que me incomoda bastante em transmissões, e isso vocês podem reparar bastante, não só em jogos do Diniz, mas em todos os jogos do Campeonato Brasileiro e que envolvem clubes do nosso país, a gente vê treinadores, comentaristas, até mesmo narradores falando: não brinca por aí, tá correndo um risco desnecessário. Quer dizer, isso, além de ser um absurdo por si só, porque você não busca entender a lógica por trás do processo, você ainda colabora para esse discurso da torcida criado de que é uma saída infrutífera, que o time está só tentando fazer graça, que é por meras questões estéticas, quando na verdade não tem nada a ver. A ideia é justamente conseguir ter vantagens numéricas e posicionais lá na frente, criando desde trás. Então você tem uma saída de bola muito preenchida, com muitos jogadores participando dela. No São Paulo, muitas vezes o que acontecia é que ele abria um zagueiro pela esquerda, no caso o Bruno Alves, o Arboleda pela direita, e descia o Daniel Alves e o Tietê, aí depois acabou sendo o Luan, né? Então o Daniel Alves e o Luan, e fazia uma linha de 4, espetando os laterais, e atrás dessa primeira linha de marcação, os meias e atacantes ficavam circulando. Qual que era a ideia? Justamente trocar passes próximo à área para forçar que o adversário subisse seu bloco de marcação, e aí com trocas de passes mecanizadas a partir de treinamento. E aí que é o meu ponto. Corre-se um risco? Sim, é inegável. Agora, é um risco calculado e é um risco principalmente treinado. Existe uma lógica por trás, os jogadores estão acostumados a esse contexto. Quantos gols o São Paulo não fez assim? O São Paulo fez gol assim jogando contra o Palmeiras no Allianz Parque, sabe? Em contextos assim super complexos. Então, é um time sim, que consegue obter vantagens a partir dessa saída. A gente viu alguns erros de execução, né? Não dá para descartar isso. E geralmente eram erros que envolviam dois aspectos. Primeiro, na circulação lenta dessa bola, porque quando você joga muito próximo da sua área, além de você ter um entrosamento, precisar ter um entrosamento muito grande entre os jogadores ali envolvidos na saída, você precisa fazer essa bola circular rápido, ou seja, dominar e passar rápido para que o adversário não chegue e faça pressão e consiga recuperar a bola. E muitas vezes essa saída era feita de maneira lenta, facilitando a pressão. E outra era colocar meio-campistas em situações de desvantagens posicionais, que nada mais é do que o cara receber em uma posição e uma postura corporal de costas para o campo, facilitando a vida do marcador, que aí quando o cara tá de costas fica muito mais vulnerável para você perder a bola, no caso recuperar a bola do adversário, né? Então, nesse sentido, tiveram alguns erros de execução, mas o São Paulo conseguiu, eu acho que o saldo assim foi positivo. O São Paulo fez mais gols dessa forma do que tomou gols, mas é claro que na narrativa que é espalhada por aí, que é publicada pela mídia geral, digamos assim, é de que era uma saída sem frutos nenhum, né? O que é um grande absurdo. O que eu tô curioso para ver no Santos é que, ao contrário do São Paulo, que tinha em Arboleda e Bruno Alves, dois zagueiros que têm muita dificuldade de sair com a bola, não à toa, em determinado momento ele chegou a usar a dupla Léo e Diego Costa, que são jogadores com mais refino técnico, mas depois acabou trocando. O Santos tem Kaique e Luan Pérez, que talvez sejam dois dos jogadores, a dupla que melhor sai jogando, que mais tem facilidade para iniciar o lance desde trás no Brasil. Então, certamente, o time vai ter essa mecanização, essa iniciação das jogadas com mais fluidez do que o São Paulo tinha. E aí talvez não seja necessário trazer tantos meio-campistas para participar. E acho que vai continuar acontecendo porque faz parte da estratégia.
mas não vai precisar, por exemplo, ficar baixando toda hora o Luciano, que acontecia, que poderia ser, sei lá, o Caio Jorge agora do Santos, porque esses zagueiros eles conseguem muitas vezes gerar essas vantagens por conta própria, coisa que acontecia muito pouco com o Arboleda e Bruno Alves. Então eu acho que já aí a gente esbarra no primeiro ponto, que não dá para transferir 100% do modelo de jogo do São Paulo para esse Santos, porque as características do elenco, e aí a gente pode falar mais com calma também do setor ofensivo, as características são muito diferentes entre os dois times. Pedro, para completar, Felipe, uma pergunta para o Pedro. O São Paulo tinha zagueiros que tinham menos qualidade para armar, e o Santos tem esses zagueiros que tem qualidade de passe. Mas o Santos não tem os meio-campistas que o São Paulo tinha. Você vê qual seria a maior dificuldade? Não ter o zagueiro construtor ou não ter o volante construtor? Eu acho que pro jogo do Diniz, considerando que ele joga em uma zona de risco, digamos assim, muito grande, porque a perda da bola significa colocar o adversário em ótimas condições de jogo, é mais importante ter o zagueiro qualificado, porque você conseguir ter esse primeiro passe a partir do zagueiro, já pode colocar o meio-campista à frente em uma posição mais vantajosa, em que ele não vai precisar ser um grandíssimo jogador para poder executar a jogada. Então acho que nesse saldo acaba sendo até mais positivo você ter um zagueiro mais técnico, com facilidade. O Kaique, por exemplo, ele é muito bom em conduzir a bola, aguardar a pressão do adversário e aí liberar espaço nas costas dele e no momento certo fazer o passe. Certamente é uma característica que vai ser muito amplamente utilizada pelo Diniz no trabalho. O Pedro, agora falando um pouquinho sobre, que teve uma experiência curta, né, a nação santista aí, o Santos, com o Ariel Roland, né? Enfim, o que você pensa assim, olhando de uma forma mais macro, né? Que seriam as principais diferenças aí dos dois sistemas de jogo, do Ariel e do Fernando Diniz, e também as principais semelhanças, o que você poderia colocar nesse sentido? Acho que a gente pode começar pela semelhança, que é buscar dominar o adversário a partir da posse. No futebol, você consegue dominar o adversário de diversas maneiras. Você pode dominar um adversário tendo 25% de posse de bola no jogo inteiro. Se você se propõe a defender em bloco baixo, com linhas compactas, no seu campo de defesa, e não permite que o adversário chegue com perigo uma vez durante o jogo, você dominou o jogo, porque essa era a sua proposta e você foi muito eficiente nela. Tanto Olan quanto Diniz, eles buscam fazer esse domínio a partir da posse de bola, ter essa dominância trocando passes e conseguindo avançar e progredir no ataque com os passes. Só que eu acho que a forma como os dois pensam essa construção é muito diferente. Aí a gente realmente vê uma diferença brutal, que é a questão da organização e da ocupação dos espaços. Como eu tinha adiantado no começo, o Diniz ele é um cara que gosta de muita mobilidade. Inclusive o meme que ficou amplamente divulgado na época que ele treinava o São Paulo, que ele gritava movimenta na beira do campo, não era à toa aquilo. Por quê? Porque o estilo de jogo dele depende que os jogadores movimentem-se no campo de ataque, escolhendo um lado forte. Do São Paulo, por exemplo, costumava ser o lado esquerdo por conta do Reinaldo. Imagino até que no Santos vai ser mais equilibrado, porque por um lado você tem o Felipe Jonathan como lateral mais ofensivo, do outro você tem o Marinho. Então é uma curiosidade que eu tenho assim, para ver como que ele vai estabelecer esse lado forte. Mas também às vezes é até bom você ter essa variância, porque no meio do jogo você consegue alternar. Mas de qualquer forma, o time constrói a jogada de um lado, e aí os meias e os atacantes, eles se aproximam desse setor da bola para ter diversas opções de passes, de preferência em alturas diferentes do campo, para que o time consiga fazer uma espécie de escadinha, digamos assim, e progredir no campo de ataque. E, mais importante, com muita movimentação, porque é a partir desses desmarques em espaço curto que você consegue renovar essas linhas de passe e dificultar a marcação do adversário. E o que acontece é que quando você
atrai a marcação do adversário para um dos lados, porque você está sobrecarregado nele, você consegue eventualmente inverter a bola e encontrar o lateral ou o ponta livre, que foi o que aconteceu justamente no gol do Felipe Jonathan contra o Boca Juniors. Então, é uma estratégia, é uma forma de ocupar o campo que faz muito sentido. Com o Holan era o contrário, a gente via o time ocupando os espaços de maneira mais racional. A ideia era fazer com que os times, o time tivesse a superioridade numérica de maneira mais natural, sem tanta movimentação, já que teria sempre, se os jogadores guardassem as suas posições, tendo, claro, movimentação dentro da zona estabelecida, duas opções de passe, né, na formação dos triângulos. O que a gente vai ver por exemplo, até mesmo em relação à saída de bola, que a gente via muitas vezes o Luan Pérez e o Kaique com a bola e os meio-campistas muito distantes, porque justamente era a ideia que eles mantivessem as suas respectivas posições para receberem mais à frente já. Isso não vai acontecer com o Diniz. A gente vai ver os meio-campistas buscarem o jogo atrás, e não vai ser um jogo muito mais fluido. A ocupação de espaços é totalmente diferente. Então essa busca pela superioridade é gerada a partir de uma sobrecarga de um dos lados. Com o Holan, a busca pela superioridade era ocupar os espaços, abrir o campo do adversário, porque quando você tem amplitude, ou seja, pelo menos um jogador de cada lado aberto, você espaça a defesa adversária e aí cria condições de encontrar passes com um adversário menos compactado. Essa é a ideia. Com o Diniz, isso não vai acontecer tanto. Você vai ter um adversário que provavelmente vai conseguir fechar mais os espaços, justamente porque a equipe vai estar mais concentrada. Mas, por outro lado, você ganha justamente a possibilidade de ter muitos jogadores próximos da bola para criar diversas opções de passe. Então, não tem melhor ou pior, são formas diferentes de atacar e que talvez nesse Santos, por vir de um modelo de jogo do Cuca que prezava por mobilidade também, apesar de ser totalmente diferente do Diniz, a gente não via essa sobrecarga tão grande nos lados, mas ao contrário do Holan também a gente via o Santos do Cuca sem tantas determinações em relação à ocupação de espaço. Então o Marinho caía por dentro, às vezes aparecia pela esquerda, Soteldo também girava, Caio Jorge baixava. Então, talvez esses jogadores eles se sintam mais confortáveis, né? Não tem mais o Soteldo, mas de qualquer forma, o Lucas Braga, por exemplo, eles se sintam mais confortáveis em ter um modelo mais móvel, podendo circular por todo o ataque. Vai ser interessante ver essa adaptação, até porque o Diniz, querendo ou não vai ter muito treino para fazer isso de uma maneira adequada, pelo menos por enquanto. Longo. E Pedro, você destacou muito bem a qualidade da saída de bola dos zagueiros. Pensando nisso, da mobilidade, da movimentação, dá para o Alisson continuar como titular do Santos? Eu acho muito difícil. Acho que ele vai ser usado no começo, até pela falta de opções, né? Se bem que o Balheiro até jogou bem nas partidas em que o Alisson não esteve disponível, então pode ser que o Balheiro comece jogando como titular até por uma sequência natural, mas o Alisson ele vai ser utilizado pela questão do elenco ser curto no momento. Agora, eu tenho certeza que a partir do momento em que o Diniz for implementar essa saída construída de trás, isso é uma coisa importante também de citar. Não é que o São Paulo do Diniz, por exemplo, começou a sair tocando desde o goleiro no início do trabalho. Demorou para isso acontecer, porque justamente ele também chegou no meio da temporada e não tinha tanto tempo para treinar. Então, foi só depois de quando ele conseguiu ter semanas livres que ele passou a implementar isso com mais tranquilidade. Então, pode ser que o Alisson no início não sofra tanto, mas ele é um jogador que tem muita dificuldade de executar as ações técnicas em um curto espaço, pressionado, de maneira ágil, que é aquilo justamente que eu tinha falado sobre os erros na saída de bola de São Paulo, que às vezes contavam com uma circulação bastante lenta. Então, por não ter um domínio de bola refinado, por ter mais dificuldade de se livrar dessa pressão, eu imagino que o Alisson vai ter dificuldade. Agora, claro, não dá para descartar
a evolução do jogador. Por mais que o Alisson já seja um jogador experiente, eu acredito que todo treinador, sem exceção, consegue desenvolver e melhorar os seus jogadores em aspectos pontuais a partir de treinamentos, dependendo muito da forma como ele aborda o jogo. E o Diniz é um cara que gosta muito do que a gente chama de treino analítico, né, que, assim, simplificando muito, é um treino que muitas vezes não foca tanto no coletivo e foca muito nas ações individuais e técnicas dos jogadores. Então, vai focar no domínio e no passe, vai focar na forma como o jogador perfila o corpo para receber a bola, porque o Diniz justamente acredita muito no desenvolvimento técnico do jogador que potencialize o coletivo, e não o contrário. Então eu acho que nesse sentido o Alisson ele pode sim evoluir no domínio, na forma como ele trata a bola, que, enfim, eu acho que ele tem sua importância, ele pode ser importante, por exemplo, no momento em que o Santos precise de uma imposição física maior no meio campo, isso vai acontecer, mas eu vejo que a partir do momento em que o Diniz conseguir implementar a saída de bola de uma maneira mais estruturada, ele vai ter bastante dificuldade. Matheus? Então, Pedro, o que mais me encanta no trabalho do Diniz é o desenvolvimento de jovens. Então, no Fluminense, ele salvou a carreira do Caio Henrique, que tinha sido rebaixado um ano antes no Paraná. Quem viu no São Paulo o caso do Brenner, né, que estava encostado no São Paulo. Eu acho que nem o São Paulino mais apostava no Brenner, e o Brenner recuperou a carreira e foi vendido depois. Tem um caso do Gabriel Sara, que o torcedor do São Paulo pegava no pé dele, e o Diniz bancou, e o Santista que está escutando o podcast deve lembrar, o Gabriel Sara acabou com o jogo de São Paulo e Santos, na Vila Belmiro, que foi 2-2, fez um golaço, agora não me lembro se ele fez 1 ou 2 gols, mas foi um dos melhores em campo. Então o Diniz tem essa marca de desenvolver garotos, e o time do Santos é muito jovem. E pensando nisso, quais jogadores do Santos que você vê da base, que está no time profissional, que tem mais chance de se desenvolver, potencializar seu futebol nas mãos do Diniz? Você citou bem o caso do Sara, que para mim é um caso muito emblemático quando eu digo sobre a diferença de tratamento que dão para o Diniz, colocando um peso muito grande para o episódio do Tietê, que de fato acho que foi um erro grave. Ele mesmo certamente deve ter revisto isso depois, conversando com pessoas próximas e vendo que ele extrapolou, mas poucas pessoas lembram, por exemplo, de como ele blindou o Sara. O Sara ele já tinha jogado pelo São Paulo, pelo profissional de São Paulo, mas nunca tinha tido uma sequência. E em um determinado momento, quando o São Paulo vinha muito mal, ele acaba realizando uma série de trocas no time, inclusive é nesse momento que ele troca a dupla de zaga também, que ele coloca o Léo e o Diego Costa. E o Gabriel Sara entra e faz jogos, tecnicamente, pelo menos, ruins, ajudando na marcação, sendo muito voluntarioso, mas errando muito com a bola. E isso por 4, 5 jogos, eu não vou lembrar de cabeça agora. E a torcida criticando muito nas redes sociais, um ambiente bastante pesado para o garoto. E o Diniz bancando, mantendo como titular, até que acontece o jogo contra o Santos. E ele, de fato, marca os 2 gols e joga muito bem. E a partir daquele momento, ele parece que ganha confiança e vira peça fundamental do São Paulo, uma das lideranças técnicas. Depois acabou caindo de rendimento, como todo time caiu. Mas foi muito importante e não teria chegado a esse nível se não fosse pelo Diniz. O Brenner era um jogador que estava literalmente encostado, ele não estava treinando com o grupo do São Paulo. E o Diniz teve uma conversa com ele, falou que conhecia o futebol do Brenner. O Diniz brincava, né, que ele tinha o carisma do gol, ou seja, ele sabia da relação muito afetiva que o Brenner tinha com a bola, que eu acho que isso é uma coisa muito legal, assim, de ver como o Diniz trata muitas vezes os jogadores de uma forma carinhosa, na forma que ele se posiciona publicamente. E recuperou esse jogador, que acabou sendo fundamental para a campanha do São Paulo do Campeonato Brasileiro do ano passado. Foi uma venda para um jogador que estava encostado, não estava nem treinando, acabou sendo vendido por 13 milhões de dólares no final da temporada. Então, assim, de fato, foi tudo por conta do Diniz mesmo.
E no Santos eu acho que ele tem um prato cheio, né? Acho que falar do Kaique é chover molhado, até porque o Kaique já está estabelecido, o Diniz, imagino eu, que só vai dar continuidade a isso. Imagino o Kaique ganhando um peso ainda maior na saída de bola, que vai ser bom para o Santos, porque ele vai conseguir capitalizar em cima desse modelo de jogo que propõe uma saída curta e propõe uma saída que confie nos zagueiros e o Kaique faz isso muito bem. A gente vê ele com 17 anos, é assombrosa a forma como ele se comporta emocionalmente em campo. É um gigante, assim. Eu acho que o Kaique tem tudo para se tornar uma referência na posição mundial. Fora isso, seria muito legal se o Sandri tivesse à disposição, porque eu acho que justamente quando a gente vinha falando do Alisson, que não tem tanta facilidade para ser esse primeiro homem do meio campo, o Sandri poderia sim ser esse jogador, porque ele tem muita facilidade de sair da pressão. A forma como ele domina e sabe girar para os dois lados e faz o passe invertendo o jogo, encontrando ponta num contra um. Acho que seria um jogador fundamental. Uma pena, eu acho que grande parte dessa dificuldade que o Santos teve no início da temporada se deu também à lesão do Sandri. E eu acho que alguns jogadores que não estão jogando tanto, como Ivonei e Lucas Lourenço, por exemplo, que são jogadores que ainda não têm a parte física tão bem desenvolvida. O Diniz, ele é um cara que acredita muito mais no talento do que na forma física. Eu nem gosto de usar muita palavra filosofia, mas acho que nesse caso ela até cabe bem. A filosofia de jogo do Diniz, de enxergar o futebol a partir do bom trato com a bola, do talento dos jogadores potencializando o coletivo, pode beneficiar jogadores como o Ivonei e Lucas Lourenço, que vinham tendo poucas oportunidades por não serem tão intensos, mas que podem contribuir muito nesse jogo apoiado, nessa troca de passes, nessa combinação com os meias e atacantes e lateral ali a partir da sobrecarga de um dos lados. Acho que são dois jogadores que podem se beneficiar muito, muito disso. E o Ângelo, para finalizar essa lista, acho que de jogadores que casam bem com o estilo de jogo do Diniz, o Ângelo, ele, para finalizar, não, porque eu vou acabar falando de outros, não tem jeito, eu acabo me estendendo, mas o Ângelo, ele é um cara que a forma como ele lida com a bola, como ele pega a bola e busca a jogada individual, como ele tá sempre colocando a bola em progressão, não tem medo não é aquele ponta que recebe e olha para trás para ver a opção, não, ele tá sempre buscando o jogo em direção ao gol, buscando objetividade, por mais que tenha gente que reclame que o Ângelo é fominha, e eu tendo a discordar, porque eu acho que você pedir para o jogador dominar e passar quando ele tem a possibilidade de levar vantagem no duelo pessoal, ainda mais um cara tão talentoso como ele, você está limitando o potencial do jogador. E eu acho que justamente por o Diniz dar muita liberdade de movimentação e muita confiança, o Ângelo pode se beneficiar muito, porque eu acho que ele tende a ser um cara muito mais produtivo quando não fica preso a um setor, quando ele vai encontrar a bola, porque ele é um cara que tem uma relação muito especial com a bola. O Ângelo, eu brinco, assim, só falta ele olhar pra bola e falar eu te amo, porque é impressionante, assim, a forma como ele domina, como ele já domina orientando a bola para a próxima ação. Então acho que é um cara que vai ser muito beneficiado pelo Diniz. E aí o Caio Jorge é aquela coisa, né? A gente não sabe se o Caio Jorge vai permanecer ou não no Santos. Há a tratativa para uma renovação, mas até agora não houve nenhum avanço nesse sentido. Mas de qualquer forma eu vejo o Caio Jorge moldado para o modelo de jogo do Diniz. Ele sempre foi isso desde o começo, aí passando pelo Cuca, um cara muito inteligente para ler os espaços e participar de triangulações, aproximando dos meio-campistas e gerando superioridade, fazendo até um paralelo com o time do São Paulo do Diniz. Eu acho que ele poderia ser uma espécie de Luciano, porque o Luciano ele foi muito importante porque, além dos muitos gols que ele fez, sendo artilheiro do Brasileirão, ele era fundamental na articulação do jogo do São Paulo, porque ele baixava nas linhas dos meias, recebia ali entre os volantes e os zagueiros, numa zona em que ele podia
voltar o passe para o meia, encontrar o Brenner com uma finalização, carregar a bola até a área. Numa zona, ele tem essa capacidade de interpretar muito bem os espaços que o Caio Jorge também tem. É uma pena que talvez ele não tenha essa possibilidade de se desenvolver ao lado do Diniz, porque imagino até que poderia eventualmente funcionar uma dupla em alguns contextos específicos, não que fosse seu time titular, mas uma dupla Caio Jorge e Marcos Leonardo, pensando na combinação Luciano e Brenner no São Paulo. O Luciano um cara mais participativo na construção ofensiva, que seria o Caio Jorge, e o Brenner um cara de desmarques muito rápidos nas costas dos zagueiros, que é algo que o Marcos Leonardo faz muito bem. Então, vamos ver, acho que são nomes que, como eu disse, podem se beneficiar desse zelo que o Diniz tem pela qualidade, pela aproximação, pelo apoio e pelo refino técnico mesmo. Pedro, sobre a questão, a gente falou já de vários pontos positivos aí do trabalho do Diniz, né, do esquema dele e tudo. Agora, do que você observa assim, da trajetória do Diniz no próprio São Paulo, no próprio Fluminense, no Atlético Paranaense, o que você entende que é a principal vulnerabilidade aí desse esquema, o principal ponto fraco que você acha que ele tem que melhorar e quanto que você entende assim, que ele pode levar de tempo para melhorar isso, eventualmente no Santos? Eu acho que a principal fragilidade do São Paulo e também do Fluminense, pegando os trabalhos mais recentes, era a transição defensiva, a forma como o time se comportava depois que perdia a bola. O que é até curioso, porque levando em conta que o São Paulo era um time que buscava aglomerar os jogadores de um lado do campo, na teoria ficaria até mais fácil de você fazer a pressão e recuperar a bola, porque você tem mais jogadores próximos ali daquele setor. Mas o São Paulo era um time que tinha muita dificuldade de recuperar a bola no campo ofensivo. Talvez até um pouco pela característica dos jogadores. Se você pegar um time que jogou por boa parte da temporada, ali o meio campo, Tietê, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, são jogadores muito técnicos, refinados, mas que nenhum deles é de imposição física e de maior intensidade para pressionar. Tanto que chega um determinado momento que o Luan precisa entrar no time para trazer esse equilíbrio. Que o Luan ele é um cara que consegue justamente roubar mais bolas, interceptar mais passes, e a partir do momento que o Luan entra, o São Paulo fica um time mais equilibrado. Um time que sofre menos, não deixou de sofrer 100%. Continuou tendo dificuldade para conter os avanços quando perdia a bola, porque às vezes você não precisa nem roubar a bola no campo de ataque, mas você precisa forçar o adversário a jogar para trás, ou até mesmo cometer uma falta tática, eventualmente, quando for preciso. Isso era uma coisa que o São Paulo fazia muito pouco. Era um time que... E aí o que acontecia? O pessoal acabava reclamando da dupla de zaga e do sistema defensivo em si, porque realmente não conseguia levar a vitória pessoal no contra-ataque contra os atacantes, mas eles ficavam muito expostos, porque como era um time que jogava com uma linha muito alta, a partir do momento que o time perdia a bola e não conseguia conter esse avanço rápido do adversário, os zagueiros eles tinham que, além de olhar, observar o posicionamento dos atacantes e decidir quem marcar, eles ainda precisavam recuperar todo o espaço às costas, então eles tinham que correr para trás. E correr para trás é uma das piores coisas que existem no futebol, porque aí você dá o campo para o adversário e você permite que ele avance com muito mais facilidade. Então esse foi um ponto, acho que, muito frágil do trabalho dele, e eu tenho certeza que ele sabe disso. Eu cheguei a fazer algumas coletivas do Diniz, eu perguntei para ele sobre isso algumas vezes, e ele reconhecia muitas vezes que o time tinha dificuldade para pressionar. Então é algo que não acho também que seja algo que ele é teimoso e não reconhece que sim, o time dele tem dificuldade para pressionar e recuperar a bola para dar continuidade à posse. Tem até uma curiosidade engraçada, que aí eu não vou lembrar, foi na reta final do Campeonato Brasileiro, quando o São Paulo já não vinha bem, utilizando as métricas do SofaScore, né? Eu fui dar uma olhada
da relação de jogadores com as melhores médias de desarme no Campeonato Brasileiro. E aí no SofaScore aparece os 50 maiores, né? E o São Paulo era o único time, dentre os 20 que disputam a Série A, que não tinha um representante entre os 50 jogadores com mais desarmes no Campeonato Brasileiro. Mostrando justamente essa passividade do time para recuperar a bola, né? E era um time que muitas vezes incomodava pouco o adversário quando perdia a posse. Eu acho que outro ponto frágil já comentei, que foi a questão da saída, dos erros de postura corporal, de você receber a bola em desvantagem de costas. A maioria dos gols que o São Paulo sofreu em erro de saída não foi nem erro do passe em si, mas foi a decisão de passar para um jogador que receberia de costas com o marcador já muito próximo, que é uma coisa que você deve evitar ao máximo. E aí, fugindo um pouco de tática em si, mas que acaba, querendo ou não, influenciando na forma como o time é montado, eu acho que o Diniz ele demora um pouco para fazer mudanças estruturais no time, para entender que o time precisa, às vezes, de algumas alterações para se tornar mais sólido, por exemplo. Então, o São Paulo permaneceu por muitos e muitos jogos com a dupla Tietê e Daniel Alves no meio campo, e nenhum dos dois jogadores são meio-campistas que, como eu disse, recuperam a bola com facilidade, não são desarmadores. Teve um determinado momento que o Tietê ficou 5 jogos seguidos sem fazer um desarme. Então, você ter um meio-campo com essa configuração, fica difícil para você se proteger. E a mídia e os torcedores pediam e apontavam que o São Paulo precisava do Luan, e isso era uma coisa bastante evidente, assim, todo mundo percebia que o São Paulo precisava de maior consistência na frente da zaga. E foi apenas quando o São Paulo foi eliminado na fase de grupos da Libertadores e o Diniz estava realmente muito pressionado no cargo que ele fez essa troca, colocando o Luan. Então, eu acho que ele demora muito para entender alguns contextos táticos e algumas dificuldades que o time dele tem em campo para arranjar soluções. Mas eu estruturaria esses 3 pontos negativos, focando principalmente no trabalho do São Paulo. Transição defensiva, os erros em desvantagens posicionais na saída de bola e a demora para modificar estruturalmente o time. Entendi. Longo? O Pedro, ele até para aproveitar esse gancho de dificuldades, de deficiências do trabalho do Diniz, como que é a questão da bola aérea nos times do Diniz? Porque esse é um problema que dá muita dor de cabeça pro torcedor do Santos. E muita mesmo. Foi assim no curto espaço de tempo do Roland, foi com o Cuca, foi com o Sampaoli. Acho que o Gesualdo, qualquer técnico que vem no Santos não consegue arrumar esse problema da bola aérea. Então, como que são os times do Diniz nesse aspecto? Eu acho que quando a gente fala de bola aérea, uma coisa importante também de citar, e que às vezes a gente acaba nem considerando quando a gente analisa os times, é a altura, né, dos jogadores. É tão simples, mas às vezes acaba passando despercebido. E tanto o São Paulo do ano passado, que tinha em seus jogadores mais altos a dupla de zaga e só, basicamente, porque do meio campo pra frente era Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Luciano e Brenner. Nenhum jogador alto. Nenhum. O jogador mais alto desses, imagino que seja o Luciano, que nem é tão alto. Então, era um time que sofria, sim, pelo alto, porque não era... muitas vezes acabava não conseguindo marcar por uma questão de vantagem qualitativa mesmo, pelo fato do time adversário ter jogadores muito mais altos. E é um problema que ele vai encontrar no Santos também, porque o time do Santos também não é alto. Se você pegar ali, do meio pra frente, talvez você tenha o Alisson, que é uma coisa que o São Paulo não tinha, um volante mais alto, mas aí Pirani, Giamota, Marinho, os próprios atacantes não são tão altos, o Lucas Braga talvez possa ajudar,
Mas não tem, por exemplo, um centroavante, porque muitos times possuem um centroavante, um primeiro volante e um lateral muito altos. E isso já permite que você faça uma marcação por zona mais estruturada. Então você coloca 2 jogadores altos na primeira trave, um na marca do pênalti e outro na segunda trave. Tendo 4 jogadores altos, você já garante ali, pelo menos por zona, uma segurança um pouco maior. Coisa que o Santos não vai ter. A não ser que, claro, por exemplo, às vezes a entrada do... O próprio Olan já chegou a fazer isso, né? Utilizou o Maatson na entrevista coletiva, depois falou que o principal motivo foi para aumentar a altura do time. Então, imagino até que talvez o Maatson ofereça características ofensivas que o façam titular em algum momento com o Diniz, até porque a fase do Pará definitivamente não é boa. Então, eu acho que isso é uma coisa também que tem que ser pontuada. O time do Santos não é um time alto, e é um time que tende a sofrer pelo alto. Só não pode sofrer tão sistematicamente quanto vinha sofrendo. Isso realmente é inaceitável, porque um time que quer competir, ele não pode sofrer tantos gols de bola parada, porque muitos times se propõem a defender em bloco baixo, marcar todas as linhas de passe, não permitir que o adversário construa no ataque, para nos escanteios e nas faltas cobradas para dentro da área consigamos fazer 1 ou 2 gols e sair com a vitória. Então você não pode dar essa possibilidade para o adversário. Ainda mais um time que se propõe a jogar tanto com a bola como o Santos, que provavelmente vai enfrentar muitas vezes adversários que vão fazer isso, que vão se postar atrás, apostar no contra-ataque e nas bolas aéreas. Ou seja, o antídoto para o jogo do Diniz, muitas vezes, é a bola aérea. Muitas vezes a principal alternativa que os times vão ter contra o Diniz é a bola aérea. Então, certamente é algo que vai precisar ser treinado. Isso é uma informação que eu tenho, que os jogadores não estavam eles estavam confortáveis, eles se sentiam confortáveis em defender numa formatação de 5 por zona e 4 individuais, e 4 jogadores marcando individual na área. E o Olan queria mudar isso, mas os jogadores não se sentiam confortáveis para mudar, porque eles estavam acostumados a marcar dessa forma. Então, às vezes, o que não acho que seja um caso de insubordinação, não. Inclusive, no futebol isso é muito comum. O técnico ele não é autoritário. Ele não necessariamente precisa baixar ali um decreto e falar, não, vai ser dessa forma. Até aconteceu um negócio muito legal essa semana. O Abel Ferreira, na entrevista coletiva, quando o Palmeiras venceu o Independente Del Valle lá na altitude, disse que a estratégia do jogo foi compartilhada com os jogadores, porque ele nunca tinha treinado um time na altitude. Então, eu acho que é importante ter esse diálogo, mas, claro, tem que se chegar um determinado momento que o Diniz perceber que nesse modelo não tá dando, não tá sustentando, ele vai ter que fazer uma troca e tentar melhorar a eficiência da bola aérea, porque é o que eu disse, não dá para toda a bola levantada na área ser um susto. Matheus? Então, Pedro, um debate, você até falou da questão do Tietê, né, rapidamente. Outro debate que tem em questão do Diniz é o relacionamento dele com atletas. Eu queria perguntar para você, enquanto jornalista, o que você vê, se tem esse problema de relacionamento ou não, se o Diniz tem uma relação boa com os jogadores, porque é um debate muito grande por causa da conversa que ele tem na beira do gramado, xingamentos que algumas vezes ele faz para alguns jogadores e meio que assusta as pessoas, principalmente agora sem público, né? Que dá para ver tudo que o treinador fala. E o episódio do Tietê foi o que marcou muitas pessoas, né? Então, sempre que falam do Diniz, falam que ele pode perder o elenco, mas não é a minha visão. Minha visão é que ele tem um bom relacionamento com os jogadores, que no Atlético os jogadores agradeceram o Diniz no título da Sul-Americana. Os jogadores de São Paulo tinham uma relação muito próxima com eles. Mas as pessoas, em geral, têm essa visão que o Diniz tem um relacionamento difícil com os atletas. Qual é a sua visão nesse assunto enquanto jornalista? Eu acho que no futebol, você ter relações
humanas sólidas, roubando até um termo que o Diniz usa, é essencial, porque eu acredito muito que tática, técnica, físico e psicológico, eles estão interligados e são interdependentes. Então, para você ter um jogador executando bem a técnica em campo, ele precisa estar confiante, precisa estar interagindo bem ali com o ambiente em que ele está inserido. E o Diniz, eu acho que ele consegue potencializar isso de maneira absurda. Assim, ele é um dos melhores nisso no futebol brasileiro. Eu não tenho a informação, realmente não tenho, e não tenho nenhum colega, pelo menos, que tenha dado a informação de que algum jogador do São Paulo tenha ficado desgostoso com o tratamento do Fernando Diniz com os jogadores do São Paulo. O episódio do Tietê foi um ponto fora da curva. Por quê? Porque o Diniz, ele xinga muito durante o jogo, ele xinga, manda o Luciano para aquele lugar, fala pro Luan que ele tem que ter coragem, não sei o quê, mas o problema foi que naquele momento com o Tietê, ele é muito pior do que você xingar o jogador, porque você tá duvidando da índole dele. A partir do momento que ele fala que ele é um ingrato, sabe? É uma coisa muito pesada. Então eu acho que naquele momento ele realmente se cedeu e foi uma coisa totalmente fora da curva. Agora, os xingamentos, é o que eu falo, no futebol, assim como em todas as áreas da vida, é tudo uma questão de contexto e da proximidade, da abertura e da liberdade que você tem com as pessoas. Ele era um treinador que tinha uma relação muito sólida com cada um ali do elenco. É só você ver, por exemplo, que o Daniel Alves falava sobre ele em todas as entrevistas. Que o Diniz, ele era um ser humano incrível, que todo mundo tinha que ter a sorte de ter um Diniz na vida. Isso a gente tá ouvindo de um cara que passou pelos maiores clubes da Europa, que é o maior vencedor da história do futebol mundial. Então, eu acho que o Diniz, ele tem um gerenciamento humano muito bom, que eu acho fundamental. E eu acho até saudável, de uma certa forma, que haja essa liberdade. Você via o próprio Luciano, que era um cara que tinha mais liberdade com o Diniz, e isso é uma coisa para ressaltar também. Não é todo mundo que vai ter o mesmo tipo de papo com o técnico. Não é uma relação homogênea com o grupo, porque as relações são construídas de formas diferentes. O Luciano já era um cara que acompanhava o Diniz há mais tempo. Então a gente teve aquele episódio que o Luciano joga água na cara do Diniz, enfim, que são coisas que só aconteciam naquele contexto. E quando o Diniz xinga o Luciano, não é porque ele não gosta do Luciano ou porque ele quer prejudicar. Não, muito pelo contrário. Às vezes ele sabe que o Luciano responde melhor dessa forma. Então, eu acho que acabou casando um pouco o fato das pessoas terem já uma visão muito estereotipada do Diniz com essa queda de rendimento de São Paulo. E aí criou-se uma narrativa de que os jogadores do São Paulo passaram a olhar torto pro Diniz e odiar o Diniz, o que não é verdade, o que pelo menos é a informação que eu tenho, e como eu disse, nenhum outro colega que cobre o São Paulo deu essa informação, o que me faz acreditar que realmente não faz sentido algum. E eu tenho certeza que no Santos, o Santos me parece ser um elenco assim, relativamente tranquilo. Você não tem nenhum jogador que dá grandes problemas disciplinares extra-campo, por exemplo, nenhum jogador que vai na balada no meio da pandemia, nenhum jogador que se atrasa toda hora no treino. E aí é claro que ao longo do tempo, conforme essas relações forem construídas, o Diniz, ele vai ter os seus líderes, e são com esses líderes que ele vai ter essa maior liberdade que ele tinha com o Luciano, por exemplo. Acho que o Marinho é um cara que tem tudo para ser um desses líderes, inclusive. Ele é um jogador que ele é muito comunicativo, e ele, pelo menos, ele claramente busca centralizar os acontecimentos com e sem a bola nele, o que às vezes acaba sendo até exagerado, né? É muito criticado pela individualidade, às vezes ele reclama com os companheiros excessivamente, mas enfim, isso nem cabe agora, mas por essa facilidade de se comunicar, imagino que talvez até o Marinho acabe sendo um dos líderes desse time na comunicação com o Diniz. Pedro, sobre a composição do meio, né? A gente até conversou já sobre essa questão do Alisson, né? Que você respondeu.
Você acredita que, às vezes, até por uma dificuldade que o Santos tem, às vezes, de armação, a gente sabe que o Sanches vai voltar, mas ainda não há certeza se vai renovar, embora eu acredite que vai, né? E também a gente não sabe como que ele volta fisicamente, quanto tempo que ele vai demorar para poder jogar com uma frequência maior. Também a gente não sabe quem vem, a gente sabe que devem vir jogadores, alguns reforços pontuais para o meio, mas a gente não sabe quem também, tempo de adaptação, enfim. Você acha que, pelo fato do Santos ter 2 pontas aí mais incisivos, né, principalmente o Marinho, mas o Lucas Braga que vem muito bem também, você acha que ele vai manter esse esquema no 4-3-3 ou pode ter uma mudança, jogar com 4 homens no meio, para de repente favorecer mais a armação de jogadas, né, aumentar o número de chances criadas, né, a criatividade do time? Então, esse é um ponto interessante, porque está muito relacionado com o que eu vinha falando sobre as características dos elencos serem muito diferentes, né? O São Paulo, ele chegou a esse 4-4-2 que a gente brinca, né? Que é o 4-4-2 à brasileira, né? Que, sem pontas, com 2 meias, 2 volantes e 2 atacantes, justamente porque o time não tinha opções de velocidade qualificadas. Para você ter uma ideia, a principal opção de atacante de velocidade no São Paulo era o Paulinho Boia. Então, assim, não tinha como jogar dessa forma. E, por outro lado, era um time que tinha muitas opções de meio-campos, de meio-campistas, jogadores que atuam pela faixa central e que poderiam dar esse tom de jogo apoiado, de triangulação e de apoio na saída. Então, acabou... Claro, também considerando o fator do Reinaldo, né, que ofensivamente é muito forte, não à toa participa de muito gol, tanto marcando os gols em si, quanto dando assistências. Então, acho que acabou combinando essa vasta opção, muitas opções de meio-campistas para ocupar essa faixa central, e com a ausência de atacantes de velocidade, formou esse 4-4-2 que se movimentava de acordo com o lado que o time atacava. No Santos, eu imagino que seja muito difícil que ele vá usar essa mesma formação. E até olhando para a forma como o Diniz armava o time dele, por exemplo, no Fluminense, você tinha um 4-3-3, geralmente. Não era um 4-4-2 como no São Paulo. Por muitos momentos o ataque foi Everaldo pela esquerda, Luciano pela direita e Pedro por dentro. Se eu não me engano, também teve em determinado momento o Ione Gonzalez, enfim. Então, num contexto mais parecido com o Santos, ele acabou usando 3 atacantes, que eu acho que vai acabar sendo o caminho natural pelo perfil do elenco. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante do trabalho do Diniz. Eu não lembro, inclusive, quem de vocês citou do Caio Henrique, mas o Diniz ele tem esse olho muito grande para entender as características dos jogadores e aí montar estratégia em cima disso, né? O Léo, que vem sendo o zagueiro agora do São Paulo, inclusive, na minha opinião, o melhor zagueiro do São Paulo nesse início de temporada, virou zagueiro com o Diniz também. Então ele é um cara que tem essa facilidade de entender as características dos jogadores e o que o coletivo tende a ganhar com a função que cada um ali vai ter dentro de campo. E por mais que você tenha, por exemplo, características diferentes, um Santos com 4-3-3, o São Paulo com 4-4-2, o Santos mais rápido e o São Paulo com mais jogadores de troca de passe, não impede que nada impede que o Santos vá ter o mesmo modelo, as mesmas ideias de construção, de você aglomerar os jogadores de um lado e obter vantagens a partir de troca de passes e movimentações. Vai mudar, eventualmente, na execução. Então, ao invés de ter muitas trocas de passes no setor do meio campo, às vezes até exageradamente horizontais, você talvez tenha um time mais vertical, porque você vai ter jogadores que rompam essa linha da defesa com mais facilidade, que era algo que ele não tinha no São Paulo. No São Paulo, o jogador que melhor atacava a profundidade era o Brenner, e só. Então, no Santos eu acho que ele ganha, eu acho que inclusive é até uma coisa que pode complementar esse estilo de Diniz.
faltava às vezes no São Paulo, e não eu acho que por demérito dele, mas por característica do elenco, uma maior profundidade, de ter jogadores que faziam essas corridas nas costas da zaga, porque a partir do momento que você tem meio-campistas com a capacidade de se associar ali pelo lado, trocar passes, em um momento você precisa romper essa linha ou com drible, ou com uma enfiada de bola, e no São Paulo isso tinha muito pouco. Então eu imagino que pela característica do Santos, até seja melhor você... talvez seja até... vai até beneficiar o estilo de jogo o proposto pelo Diniz, você ter atacantes de velocidade. Mas vamos aguardar. Uma coisa que pesa muito, eu sempre bato na tecla, é o dia a dia. Isso, infelizmente, a gente também não tem acompanhado, os treinos estão fechados, mas a forma como os jogadores treinam, a forma como os jogadores reagem às instruções do técnico, isso pesa muito para a montagem do time. Então, acho que qualquer conclusão precipitada em relação... qualquer conclusão em relação à forma como o Diniz vai armar o time é precipitada agora. Ainda é cedo, né? Sim, mas eu acho que é isso, assim, dá para... O meu ponto que eu queria chegar independentemente da formação, do desenho tático em si, algumas ideias são transversais, algumas ideias vão estar ali sempre. A mobilidade, o jogo apoiado, a saída curta, isso são elementos que estão presentes nos trabalhos do Diniz, independentemente do sistema tático utilizado. As convicções mesmo, né? Bom, Longo, Matheus, mais alguma pergunta aí para o nosso Pedro? Por mim, encerramos. Por mim, deu um tempo legal, tudo, deu para entender legal sobre a tática do Diniz, e agora é esperar que ele vai implementar, né, dentro de campo. Por mim também, eu acho que o Pedro explicou tudo do Diniz, parte comportamental, tática, se o Alisson encaixa no time e outras tantas coisas aí. Novamente uma aula do Pedro pra gente aqui no podcast do Peixão, então não tenho mais perguntas não pro Pedro não. Show de bola. Pedro, então queria deixar você livre para fazer alguma consideração final, algum recado final, alguma ideia também final que você queira dar sobre o Diniz e emendar também um recado aí para o torcedor santista. Eu queria reforçar que fiquei muito feliz de ser chamado novamente para participar do podcast do Peixão. Acho que isso é uma iniciativa muito válida quando você se dispõe a discutir o futebol de maneira mais profunda, seja qual for a perspectiva, se for tática, se for filosófica, se for econômica, enfim, acho que a gente precisa desses vários tipos de abordagem. Então, eu espero que daqui a alguns meses a gente volte a discutir sobre o modelo de jogo do Diniz mais consolidado. Acho que vai ser legal se no final da temporada a gente sentar para conversar e analisar o que de fato aconteceu em campo, quais foram os pontos positivos, as fragilidades, o que a gente tinha previsto lá atrás que aconteceu dentro de campo, o que foi diferente. É o que eu digo, o futebol, ainda bem que ele é imponderável, e é por isso que a gente gosta tanto dele. Mas a gente, através de observação de padrões e de comportamentos dos times e jogadores, a gente consegue fazer algumas previsões. Então, eu espero que para o torcedor que vai ouvir o podcast tenha sido proveitoso, que seja possível já imaginar, pelo menos projetar um pouco de como é que vai ser esse Santos do Diniz. E se eu pudesse deixar algum recado específico, seria buscar ao máximo ter a paciência. Uma coisa que eu digo que eu sempre busco evitar ao máximo eu, como jornalista, querer ditar o comportamento do torcedor, porque eu acho que o torcedor ele é passional, ele é regido pela emoção e ele tem sempre o direito de reclamar. Mas seria importante levar sempre em conta o contexto que a gente está vivendo, um calendário insano, de um Santos com muitas dificuldades financeiras. A gente deve observar alguns reforços chegando, mas reforços provavelmente que não serão... primeiro que não serão comprados, serão por empréstimo, e dificilmente vai chegar alguém com salário muito alto.
Então, entender que o processo de construção do time leva tempo, entender que os times e os jogadores, eles são não são engrenagens de uma máquina, né? É uma construção orgânica, uma construção que leva tempo a partir de muito treinamento e repetição. Então, se eu pudesse deixar um recado, seria justamente para tentar ter a maior paciência possível. É isso aí, já fica o convite, fica aberto aqui já, né, Longo, Matheus, para daqui um tempinho aí, já fica marcado aí. Meses a gente, exatamente, com certeza, fazer esse trabalho, esse outro episódio conversando com o Pedro, né, sobre como estará o trabalho do Diniz aí até lá, né. Longo, um recado final seu aí para a Nação Santista. Valeu demais o Pedro aí pela participação, foi muito bom. Valeu também Felipe e Matheus pela parceria de sempre. E a Nação Santista pelo apoio. Agradecer também, lembrar, né, que a gente agora também está no Spotify. Então dá para você ouvir onde estiver, no trânsito, no chuveiro, na academia, fazendo exercício, o que quiser. Ouve a gente lá. Valeu, pessoal. Isso aí, Matheus. Então, agradecer que ontem eu participei no YouTube, no Tática Didática, né, que a galera lá fala de tática muito bem. Eles têm uma parceria com o Diário do Peixe. Eu representei outro podcast do Peixão lá na live de terça, né, na verdade de terça, falando de Santos e Boca. Então, um abraço para a galera que me recebeu muito bem. E, de repente, a gente faz uma parceria e eles participam aqui também do podcast do Peixão. Um abraço pro Felipe, pro Longo. Agradecer o Pedro também pela participação, arrebentou novamente, deu uma aula aqui pra gente sobre o Fernando Diniz, falar para a Nação Santista que está acompanhando nosso podcast, como o Longo falou, agora a gente está no Spotify, YouTube, então você pode escutar de onde você quiser, podcast do Peixão, não deixe de dar o like, compartilhar o vídeo aí para quem está acompanhando no YouTube, e toda semana tem conteúdo novo do podcast do Peixão, e até a próxima, pessoal. É isso aí. Ô Pedro, acabei até esquecendo, deixa o endereço aí do blog, né, o Taticando, pro pessoal. É verdade, né? Na Gazeta Esportiva, se você entrar na aba do site de páginas e for em blogs, você vai ver lá Taticando com o meu nome, né, Pedro Henrique Nascimento. E se você pesquisar no Google Taticando, como não é um nome muito comum, já vai ser o primeiro link que vai aparecer por lá. E se eventualmente quiser também me acompanhar no Twitter, eu nem vou passar outra rede social, porque eu só basicamente uso o Twitter para produzir mesmo. É pnascimento_fut. Então aparece por lá que eu busco sempre falar sobre os mais diversos times, os mais diversos jogadores, treinadores e equipes, e é sempre legal ter um debate com todo mundo. Show de bola. Bom, Pedro, mais uma vez obrigado aí pela participação, foi bem legal, realmente destrinchou, né? Foi um raio-x aí sobre o Fernando Diniz, muito legal, dá para o torcedor santista ter uma boa noção da linha de pensamento do Diniz, do que ele já fez aí nos times, do que ele pode fazer também no Santos, potencialmente aí, né? E é isso, gente, um abraço aí pro Matheus e pro Longo, grande parceria aí de sempre, e falar para a Nação Santista aí realmente procurar, né, ir com calma, tranquilidade. A gente sabe que teve alguns protestos aí, mas estão sendo investigados, a gente sabe que não representam, né, esse negócio de jogar coisas no ônibus e tal, isso não representa o torcedor santista, é uma pequena parte ali, meia dúzia de gato pingado, que não sei exatamente a motivação, mas enfim, mas que a torcida tenha mesmo tranquilidade para que a gente possa ver esse trabalho prosseguir. Eu particularmente até nem comentei aqui, mas gostei muito, né, da preleção do Diniz aí, que saiu nos bastidores, né, do vídeo da Santos TV. Acho que é uma linha interessante de motivar os jogadores, deixar os jogadores ali com espírito de equipe, com espírito de competição. Então, enfim, vamos dar confiança aí, torcer para que o Santos possa seguir bem. E claro, né, continuar com os cuidados, a pandemia não acabou, infelizmente ainda está um pouco distante, né, de ficar sob controle aqui no Brasil, então manter todos os cuidados aí, cuidar da gente, de quem a gente ama. Mais uma vez, obrigado Pedro, Matheus, Longo, até a próxima.